Oiê, seja bem-vindo. Espero que fique até o final. Hoje, uma pequena história de vida, sabe? Tropeços, superações, a busca de um equilíbrio, uma pequena fatia do caminho de alguém. Uma internauta mandou um e-mail contando uma dessas histórias bem interessantes. Eu procurei deixar o mais na íntegra a escrita da colaboradora. Aqui deixo o meu abraço, um beijo e o agradecimento para a Ruth de São Paulo, capital. Bom, antes de tudo, deixe seu gostei agora, para não esquecer depois. Inscreva-se no canal e turbine o projeto. Compartilhe para aumentar o alcance e também o interesse do algoritmo do YouTube. E comente algo para, demonstrar o seu apreço. E aí o YouTube, sabe, ele entende que pode nos mostrar mais vezes. Se desejar entrar em contato conosco, o e-mail está aqui embaixo na descrição. Feito uma propaganda, vamos ao caso da Ruth. Vem comigo nessa história, porque histórias inspiram. Eu vou contar na visão de Ruth. Sabe, essa pequena história de vida se passa em São Paulo, capital. Eu fui contratada por uma empresa de comércio exterior. Na época que cheguei, a empresa era pequena. Os proprietários eram um casal. Eu trabalhei nessa empresa até me aposentar e fui ficando mais um pouco e acabei saindo quando finalmente os filhos do casal tomaram as rédeas totalmente da empresa. Quando fui contratada, a empresa estava experimentando um pequeno salto, uma pequena expansão. Naquele momento, o ambiente era ótimo e o relacionamento com o casal muito tranquilo e agradável. Posso dizer que acabei virando uma das pessoas de confiança dos administradores. Nesse tempo, vi a firma crescer ainda mais, passar por crises, superá-las e espantar predadores. Lá por 98, o homem foi viajar, foi a serviço, foi fechar o negócio e foi de carro. Infelizmente aconteceu um acidente e ele acabou deixando a esposa com os gêmeos e toda a carga da empresa em cima dos ombros da mulher. Período duro para todos. Por quase um ano, nós, os funcionários mais velhos, mais antigos, tocamos a empresa. Nossa gerente estava arrasada, depressiva, e se apegava aos gêmeos para viver e tentando juntar os seus cacos emocionais para se reerguer. Nesse episódio, vimos a empresa encolher. Afora toda essa parte, ora, sempre existe um espertalhão. O irmão do marido começou um trabalho de aproveitar a desestabilização familiar, a falta de frequência da diretora no cotidiano da firma e arquitetou um saque à empresa. Nos reunimos e fomos a ela e explicamos o que estava ocorrendo e também pedimos para que ela voltasse a ser aquela mulher ativa, altiva e sagaz. Ficamos felizes com a decisão dela de voltar a ser a capitã do empreendimento. O homem foi afastado e a vida, ela continuou. Na sala de reuniões passamos a ver um quadro com os seguintes dizeres: pelo passado com meu marido, pelo futuro dos gêmeos e por um dia após o outro. Vimos aquela mulher lutando contra o preconceito no mundo dos negócios e buscando alternativas para seguir em frente. Após a virada do século, a empresa já estava estabilizada ali no mercado e operando de forma bem tranquila até. A vida era tocada de acordo com as condições que se apresentavam. Os gêmeos,
Eles já estavam maiores, já trabalhavam por lá, digamos assim, aprendendo algo aqui e ali, estudando e aprontando. Um dia, ela já nos seus 40 e poucos anos, quase 50, apareceu com um homem boa pinta, sempre bem vestido, aparentemente inteligente e desenrolado. O homem, um estrangeiro, um israelense, representante de uma indústria de máquinas para o Brasil. Ela o conheceu numa feira de negócios em São Paulo. Eu e muitos dos funcionários antigos que eram base de sustentação da administração da empresa, ficamos felizes por ela estar finalmente seguindo em frente também na questão amorosa. No início do relacionamento, o homem pouco ia na empresa e, quando o fazia, se limitava à sala da direção. Com o tempo, o namorado começou a passear pelos corredores da empresa e, sempre simpático, acabou fazendo amizades. Com as amizades, o conhecimento. Sim, o conhecimento do funcionamento da empresa. E ele passou a ser, digamos assim, conhecedor de algumas minúcias chaves de cada setor. Em pouco tempo, o israelense já era visto pelos setores em quase todo o expediente. A relação amorosa parecia estar em franca consolidação. Na Rádio Corredor já se ouvia as fofocas de que ele, em breve, seria um dos diretores proprietários da nossa empresa. Assistir a um processo desses era interessante. A chefona feliz, o namorado dela amistoso e alegre, e nós felizes com o clima funcional. Mas foi depois de uns 7 meses por aí do aparecimento do israelense que começaram a surgir eventos estranhos na empresa. Um colega achou estranho quando começaram a ocorrer certos problemas que passaram a dar muito trabalho para resolver e um certo prejuízo. Ele analisou a questão e resolveu vir me contar suas preocupações. Ele disse que o primeiro caso foi o chefe de operação de logística, uma pessoa que não era o que pode-se dizer de marinheiro de primeira viagem, e acabou sendo responsabilizado pela mudança de processo fora do convencional e que gerou um retrabalho e certo prejuízo. Apesar da antiguidade e de tantas contribuições para o aprimoramento do funcionamento da empresa e também de ser uma figura classificada como homem de confiança, não foi suficiente para que a pessoa fosse mantida no cargo e até mantida na empresa. O israelense, óbvio, apareceu como o salvador da pátria, trouxe a solução e a empresa contratou como substituto um indicado dele. Não demorou e algo semelhante passou a ocorrer com o servidor de confiança do financeiro. O trato acabou sendo o mesmo. O colega foi mais longe, sabia que eu dava minhas opiniões, em muitos casos, e perguntou se eu concordei com a ideia da diretora de demitir os homens de confiança. Aí eu lembrei que eu não fui consultada. O colega então me disse que tinha uma suspeita quanto ao substituto do financeiro. Para ele, era o mesmo homem que acabou gerando o primeiro problema, o da logística. Ele foi apresentado pelo israelense ao antigo responsável e os três conversaram por bastante tempo. Eu estava na sala ao lado
e fiquei observando que havia uma carga de pressão do israelense sobre inserir a empresa do homem no processo de logística da nossa empresa. Semanas depois, aconteceu o que aconteceu. Eu comentei que isso estava mais para engano ou coincidências do que para uma realidade e sugeri ao homem que não saísse falando coisas por aí. Ele saiu com uma certa chateação e eu fiquei pensativa. Mas minha opinião mudou quando a senhora dos serviços gerais comentou comigo que estava triste com as últimas saídas da empresa. Afirmou que todo aquele pessoal da logística e do financeiro estão sendo substituídos e as pessoas que entraram não são sorridentes. Fazem piadas que eu não entendo. Só eles riem. Nesse momento, um dos gêmeos entra na sala e pega a conversa pelo meio e quer se inteirar. E, após ouvir a Dona Maria, ele vira para mim e pergunta: por que você está pedindo para sair da empresa? Eu? Eu não estou pedindo para sair da empresa, respondi. Não, eu ouvi o israelense comentar que poderia indicar uma assessora jurídica mais nova, mais atualizada. Mamãe disse que não pretendia te perder, mas o israelense afirmou que você havia dito para ele que estava querendo ir embora. Só não sabia como dizer para a mamãe. Fiquei pasma. Sabia que não era mais uma assessora jurídica na essência da expressão. Estava mais para uma analista de aconselhamentos gerais e ouvidoria da proprietária. Uma conselheira, digamos assim, guardando as proporções, era o Tom Hagen da minha poderosa chefona. Fiquei juntando os cacos e só então achei um fio condutor. Estava feliz porque minha chefe estava feliz e embriagada pela felicidade amorosa de uma mulher sofrida. Eu não consegui ver além da mão. Fiquei míope. Então veio aquela intuição e passei a pesquisar. Encontrei algumas coisas estranhas, umas anomalias funcionais e uma teoria se formou aqui dentro da minha cabeça. E fiquei pensando, o que faço? Um dia, apostei nos gêmeos. Expliquei para eles e pedi ajuda. Os dois me olharam e disseram que já estavam desconfiando de algo e disseram que iriam ajudar. Comentei que eles andavam por toda a empresa, que estavam sempre ajudando aqui e ali, que eles entravam em qualquer setor. Fiquei surpresa quando eles comentaram que os novos chefes da logística e do financeiro não permitiam mais a entrada deles nos setores. Diziam que atrapalhavam, tiravam a concentração dos funcionários. Resolvemos então envolver a Dona Maria dos Serviços Gerais. Nervosa, aceitou a tarefa. Em pouco tempo tínhamos já um caso com provas. Agendei uma conversa com a patroa e quando chegamos lá, ora, quem estava sentado num canto, sentado não, atirado numa poltrona no canto da sala? O israelense. Rapidamente, inventei. Disse que o assunto era da comissão da festa de aniversário da empresa. A patroa ficou me olhando com uma cara de interrogação, mas um dos gêmeos foi intenso e rápido no intento de não deixar a mãe falar nada. Disse: você não se lembra que
Você nos indicou para a Comissão Especial de Emergências? Comissão Especial de Emergências, disse pausadamente a patroa. Isso, aqui um parênteses, isso eu vim saber depois, era uma espécie de código entre os gêmeos e ela para situações de emergência que eles precisavam conversar. Era da época do irmão do marido. Um outro gêmeo foi na direção do israelense e foi direto. Estamos em uma emergência, precisamos que um homem se vista de palhaço para animar a festa da empresa. Que tal você? Um homem se levanta bem incomodado e, saindo da sala, aconselha a contratar uma empresa profissional para isso. A patroa então pergunta qual é a emergência e um dos gêmeos sai falando. O outro complementa e eu entro com a papelada, muitas planilhas como prova. A mulher desaba na cadeira e pergunta se tínhamos certeza e se isso realmente estava acontecendo. Depois de um tempo de silêncio, um dos gêmeos entrega o seu celular para a mãe e diz: é o pai da minha namorada. Ele é delegado da Polícia Federal. Fala com ele. A mulher olha para o filho e diz: você tem namorada? Mas pega o telefone e conversa com o homem. Ela fica ouvindo e as lágrimas começam a escorrer pelo rosto. Quando a ligação termina, a mãe devolve o telefone e pergunta para o filho se ela iria saber que era a avó na festa de debutantes da neta. Ora, achando humor na tragédia, como pôde? O israelense, nesse momento, entra na sala com uma expressão feliz e afirma que conseguiu mais um contrato de importação e exportação para a empresa. Esse é muito bom, esse é especial. É café da Colômbia, vai dar um bom lucro. Meus contatos, amor, meus contatos, eu sou bom nisso. Meu amor, que bom, você é muito, muito bom. Também fizemos o seguinte, seguimos o seu conselho e entregamos o nosso problema emergencial para profissionais. Ele, satisfeito, começou a conversar e jaquetar-se dentro do escritório. Em uma semana, um pouco mais, descobrimos que o israelense e seus indicados faziam parte de uma quadrilha que estava usando o logístico e o financeiro. O financeiro para lavagem de dinheiro e negócios ilícitos, escusos. Já a parte de logística, ora, para uma estruturada transação de contrabando e tráfico. O israelense era natural de Jundiaí, interior de São Paulo. Após toda a ação dos órgãos de segurança, podemos dizer que a vida seguiu. A empresa conseguiu retomar o rumo e recuperar credibilidade, mas minha amiga ficou destruída. Nunca mais a vi deixar nenhum homem se aproximar dela. Espero que tenha gostado da história da Ruth. E a nossa visão de tudo isso é bem clara. Quando nos dedicamos, queremos calor, amor e leveza, e não manipulação e jogos emocionais ou, como no caso, materiais. Não importando a causa ou a intenção primeira da aproximação, construir um relacionamento sempre é complicado, mas temos que estar atentos. Muitos não se importam se estão fazendo algo errado ou agressivo ao outro. A natureza desse tipo de ser
foi moldada assim e é improvável que ele tenha qualquer noção de sentimento alheio, de mutualidade, de parceria, de compartilhamento. O principal é pesar e entender tudo o máximo possível. Entender que pode ser difícil, que coisas como essa, ou um relacionamento tóxico, ou ainda um relacionamento codependente, tudo pode existir. Mas você pode ser puxado para trás. Sim. Sofrer com as feridas de quem foi usado. Amargar a ideia de ter sido traído, traída. Querer voltar ao ciclo vicioso. A questão é não desistir, porque desistir é uma verdadeira mutilação, um suicídio anímico. Como assim desistir de seguir os seus desejos, de ser feliz? O principal é não se arrepender, não se repreender, não se castigar por coisas que acabaram dando errado. Devemos continuar o caminho e algo muito maior, interessante, cheio de amor, de compreensão, pode estar ali na frente, esperando pela gente na próxima curva da vida. Assim seja, paz, harmonia e amor próprio. Grande abraço e até semana que vem. Tchau. Um beijo, Ruth.